Arqueologia, odontologia e tecnologia, unidos para desvendar a face de um dos principais líderes peruanos. O trabalho em equipe revelou a imagem em 3D de um governante motica que viveu nos anos 200 d.C., mesmo antes da civilização Inca. Como os arqueólogos encontraram uma tumba tão perfeita? Como foi possível reconstruir a face de um homem que morreu há mais de 1.800 anos? Os objetos em ouro, prata, os guardiões. Conheça agora a história do Senhor de Sipã. Em 1987, o arqueólogo Walter Alva realizava escavações no norte do Peru à procura de antigas civilizações. Ele acabou encontrando a tumba do Senhor de Sipã. Nunca antes na história do Peru, os arqueólogos haviam encontrado algo tão completo e intacto. A civilização motica governou a costa norte do Peru desde o tempo de Cristo até 700 anos depois de Cristo, séculos antes dos Incas. O Senhor de Sipã reinou em aproximadamente 200 anos depois de Cristo e morreu entre 40 e 50 anos de idade. Na tumba havia oferendas e pessoas para acompanhar o Senhor de Sipã em sua jornada pós-morte. Um guerreiro com os pés cortados, símbolo de sua proteção eterna, um sacerdote, 3 concubinas, um cachorro, 2 lhamas e uma criança. Também havia uma grande quantidade de objetos em ouro, prata, joias, cerâmicas e madeira esculpida, totalizando 451 peças. Graças aos estudos forenses, hoje sabemos que o Senhor de Sipã tinha uma ótima saúde. Media 1,67 m de altura, uma estatura bastante alta para o seu tempo. Também tinha excelente conservação dos dentes, mostrando uma dieta alimentar reservada para os homens mais importantes da sociedade. Existe um museu no sítio arqueológico em Huacarajara, em que a tumba ainda pode ser visitada. A cidade mais próxima fica a 32 quilômetros dali. Em Chiclayo foi construído o Museu Tumbas Reales de Sipã, com todos os objetos encontrados. Mas ainda podemos chegar mais perto da civilização motica através da tecnologia e estudos detalhados dos ossos encontrados. A missão é reconstruir a face do Senhor de Sipã em 3D. Para isso foi preciso chamar 2 grandes especialistas. Paulo Miyamoto é especializado em odontologia forense. Cícero Moraes, especialista em reconstruções 3D e faz parte da equipe brasileira de antropologia forense. Eu fui até Lambaé, que é o nome da cidade onde fica o museu, e eu tive acesso então ao crânio do Senhor de Sipã, onde a gente fez os trabalhos de digitalização 3D a partir de fotografias. É um museu feito especialmente para o Senhor de Sipã, e ele conta, é um museu que você entra pela parte superior e vai descendo até chegar à tumba dele. E é contado toda a história da civilização Moche até chegar, no Senhor de Sipã, que é a grande estrela do museu. Para que essa face pudesse ser reconstruída, a gente aplicou técnicas que são aplicadas normalmente no Instituto Médico Legal. Fizemos aí, através do estudo dessas ossadas, qual era o sexo desse indivíduo, qual era a sua idade, qual era a sua ancestralidade e outras características interessantes, como por exemplo, a gente está falando de um crânio que tem mais ou menos 1.800 anos de idade. Para 1.800 anos de idade está super conservado, E aí eu examinei os dentes, digitalmente, e pude perceber que o Senhor de Sipã, ele tinha uma dentição compatível com o seu alto status socioeconômico. Ele tinha cáries, tinha problemas de gengiva, mas comparado com as pessoas da época, que inclusive usavam os dentes como ferramentas, não tinham acesso nenhum a tratamentos médicos, a dentição dele está ótima. Cícero realizou todo o trabalho com apenas um aparelho celular e um programa 3D gratuito. No caso do Senhor de Sipã, houve uma diferença em relação aos outros projetos, porque nós tivemos que remodelar o crânio dele. Estava todo desmontado e achatado por conta da forma que ele ficou depositado nesses quase 2.000 anos, na sua tumba.
nós tivemos que quebrar digitalmente esse crânio e remontar 96 peças. É como se fosse um quebra-cabeças em 3D que você não tem ideia, diferente de um quebra-cabeça que você tem ideia de como ele vai ficar. Nesse caso a gente não tinha uma ideia muito clara, então nós tivemos que montar essas 96 peças até ter o crânio completamente remontado. A partir desse crânio pronto, remontado, a gente iniciou o processo de reconstrução facial. Como que é feito? Nós colocamos marcadores de espessura de pele, baseado em dados estatísticos feitos em pessoas vivas. Fazemos uma modelagem dos músculos principais e, cruzando informações estatísticas com informações anatômicas, nós temos uma ideia de como que era a face, uma ideia básica. Uma vez que a face básica está terminada, a gente finaliza com pintura digital e a modelagem da indumentária das roupas que ele tinha naquele momento. Mais de 1.800 anos se passaram e o Senhor de Sipã pode ser visto em 3D. Os 2 museus que foram criados estão abertos ao público para visitações e ficam na costa norte, a 900 quilômetros de Lima, capital do Peru. 30 anos se passaram desde o descobrimento da tumba, mas o trabalho de Walter Alva está só começando. Nesta plataforma funerária, há 7 anos foi concluída uma escavação de uma tumba, uma caixa funerária exatamente onde estou parado. E temos muitas expectativas, pois não sabemos quem está sepultado aqui, um guerreiro, chefe militar, alguém importante e próximo ao Senhor de Sipã.